Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus caríssimos irmãos e irmãs, hoje eu quero dirigir a nossa reflexão a você que tem nos enviado mensagens pelas redes sociais, você que tem nos pedido dicas, você que tem nos enviado nomes para que rezemos, você que tem nos contado as suas dificuldades, as suas aflições. E essa nossa reflexão não é só para você que está em família, com a sua família, vai também para muitos de nós que temos a vida consagrada e que nos esquecemos do único e eficaz canal de comunicação que temos para com Deus, a oração. A oração, ela é uma arma colocada por Deus em nosso coração contra os nossos inimigos. Na realidade, é a arma mais poderosa que possuímos para nos defender de todos os nossos inimigos, seja ele espiritual ou seja ele inimigo real, carnal. Então, a oração é o tema da nossa reflexão de hoje. E dentro da oração, meus caríssimos, eu gostaria de colocar o seguinte: todas as vezes que nós caímos porque nós, dentro da nossa fraqueza de seres humanos, nos renegamos, nos negamos a nos recomendar a Deus naquele momento de fraqueza. Porque antes de cair, nós temos a consciência, por mais breve que seja, antes do instinto animal, antes do pecado de Adão dominar totalmente o nosso ser, nos tornar instintivos, temos, nem que seja por um lapso, nós temos a razão nos coloca: isso não é correto, isso não vai bem. Antes de cairmos em desespero, antes de cairmos em alguma coisa, nós sempre nos lembramos de Deus. Mas muitas das vezes, por orgulho e por vaidade, nós não dobramos os nossos joelhos e nós não nos recomendamos a Deus da maneira que nós devemos nos recomendar, que é ter esperança em Deus, ter confiança em Deus, acreditar que Deus é o Senhor que nos deu a vida, que é o Senhor do universo e que tem uma solução e que tem um plano para nós. Na hora da tentação, na hora da nossa fraqueza, naquele momento em que nós estamos prestes a cair no desespero, na aflição, onde estamos prestes a perder a fé, nós devemos, naquele último, como se fosse o nosso último suspiro, orar a Deus, pedindo a Ele que nos mantenha sereno, que nos dê temperança, que nos dê a paz necessária, e devemos continuar insistindo pela oração até obter aquilo que nós desejamos ter. Nós não podemos jamais fazer como os nossos inimigos, como os anjos rebeldes e caídos, que caíram porque não rezaram, caíram porque por orgulho e por vaidade não se recomendaram a Deus, caíram porque quando se rebelaram contra Deus, sabiam que ali estavam indo por um caminho sem volta. E ainda nos dias atuais continuam a se rebelar contra Deus porque não se colocam diante de Deus, não pedem o perdão de Deus, não confiam na esperança divina, não confiam na esperança do Criador, não se reconhecem como criaturas de Deus e por orgulho e por vaidade não creem, se negam a crer na misericórdia divina. O que nos difere deles, o nosso diferencial deles tem que ser a humildade de dobrar os nossos joelhos, de pedir orientação a Deus, de colocar nossa vida totalmente aos pés da misericórdia divina, e aí sim sermos uma glória singular a Deus, estarmos abertos através da comunicação para receber as graças divinas, entendendo que muitas das vezes não é a nossa vontade que tem que prevalecer, mas sim a vontade de Deus. Talvez este seja o maior obstáculo do nosso dia a dia, é entender que, como está no Pai Nosso, nós devemos receber de bom grado a vontade de Deus e não a nossa vontade. Devemos sim pedir aquilo que nós desejamos, devemos sim pedir por aqueles que nós queremos, mas sobretudo devemos ter claro de que Deus tem um plano específico e uma glória singular
para cada um de nós muito antes de termos sido gerados no ventre de nossa mãe. Em todos os nossos momentos de perigo, em todos os nossos momentos de miséria, em todas as nossas aflições, nós devemos, mesmo que tudo pareça perdido, levantar os nossos olhos a Deus e pela oração fundar a nossa esperança na misericórdia divina. Devemos lembrar das palavras de São Tomás de Aquino, que nos lembra que a esperança é uma super confiança em Deus, uma super confiança no seu sacratíssimo coração, que quando lanceado jorrou água e jorrou sangue, a água que purifica e o sangue que renova e dá vida. Devemos também ter um lugar especialíssimo nas nossas orações para o sinal da cruz, a cruz de Cristo, a cruz da ressurreição, a cruz que expiou todos os nossos pecados. Pela cruz que nos salvou, ela deve ocupar um espaço especialíssimo em nossas orações. Muitas das vezes, tão somente a jaculatória, eis a cruz do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Tão somente essa jaculatória, pela nossa fé, pela nossa confiança, pela nossa super confiança, pela nossa esperança, já é necessária ou já se faz necessária para nos livrar de qualquer mal. Na realidade, é tão importante o papel da cruz que na cidade eterna no Vaticano, quando entramos na cidade divina, na Praça de São Pedro, antes mesmo de entrarmos, nos damos de frente a uma grande cruz no obelisco da Praça de São Pedro. E escrito naquele obelisco estão essas palavras: eis a cruz do Senhor. Devemos, nos momentos de dificuldade, fazer como São Pedro fez, como os apóstolos, como todos os santos. Devemos nos confiar à oração, nos confiar à cruz do Senhor. Eis a cruz do Senhor, a cruz da salvação, a cruz da redenção, a cruz de uma nova vida, a cruz que representa que a vida que venceu a morte que foi vencida pela vida, o milagre da cruz, o sacrifício incruento da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, eu sei que muitas das vezes alguém queria algo mais específico para aquelas pessoas que são atormentadas por problemas específicos. Mas seja qual for o seu problema, lembre-se, Deus está pronto para ouvir a sua oração. Basta que dobremos os nossos joelhos, fechamos os nossos olhos, façamos o sinal da Santa Cruz e peçamos a Deus, conversamos com Deus. Não existe uma fórmula específica, não existem as palavras corretas, existe o que está dentro do seu coração, existe o que está dentro da sua vontade, existe o que está dentro de você falar. O que você vai falar com seu Pai de amor, com seu Pai de misericórdia, com seu Pai de salvação, é algo só teu para com Deus. Ore, não deixe jamais de orar e de pedir a Deus, porque dessa forma você vai estar se igualando aos anjos do céu. E do contrário, por vaidade e por orgulho, não orando, não querendo rezar a Deus, você vai estar se igualando ao inimigo do céu, ao pai da mentira, ao pai de tudo aquilo que é adverso. E muitas das vezes, a raiz de alguns males que se encontram em nossas vidas. Por isso, ao acordar, ao se deitar, ao sair na rua, ao chegar, quando você quiser, quantas vezes por dia você quiser, não tenha vergonha de medo do lugar, não tenha medo, não deixe o orgulho te vencer nem a vaidade. Faça o sinal da cruz na testa, na boca, no coração. Eis a cruz do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos. E lembre-se que Nossa Senhora em Fátima nos disse: por fim, o nosso Imaculado Coração triunfará.